A graça e a paz para todos. Mais uma de nossas reflexões, né, com o objetivo de trazer a salvação e a vida eterna para aqueles corações que ainda estão em dúvida, estão presos a esta vida, os conceitos, né? Vamos ser mais flexíveis. Deus é tudo para nós. Mas eu quero mais uma vez te pedir que vocês estejam ativando o sininho, né? Esse sininho é importante, né? Que você possa ativar o sininho e ali compartilhar as coisas tão fundamentais para nosso crescimento na fé, tá? Dê o seu like, compartilhe também o máximo que você puder com os seus seguidores, WhatsApp, né? Também não deixe de procurar entrar em nossas redes sociais para que a gente possa estar te oferecendo algo esplêndido, né? Algo que custou muito caro. São os livros que eu venho trabalhando nos últimos 5 anos, né? 5, 6, 7, um tempo, mas ele está aí, o livro está pronto, está aí à sua disposição. O Caminho da Excelência e a Cabeça Maluca. Mude sua mente, salve seu coração. O Caminho da Excelência é um livro que vai abordar, né, como que nós podemos alcançar um patamar de uma vida cheia de virtude, cheia de vitória no mundo em caos, em problema, através de ferramentas que eu cito lá, né? Ferramentas maravilhosas que vai transformar a sua vida, a sua mente e os seus relacionamentos, principalmente na área espiritual e mental, né? Abrange a questão de interação, esse comportamento que vai ajudar no relacionamento das pessoas, tá bom? Vamos lá. O livro A Cabeça Maluca é muito bom para você que está com problema de saúde e o livro traz para você uma parte falando sobre o poder do cérebro na perspectiva de obter saúde física através de atividade física, muito bom, né? Há outras questões, né? Como a questão da mentira. É pecado uma pequena mentira, né? O que Deus acha de uma pessoa que mente, né? Sendo ela cristã ou não? Será que isso pode comprometer a sua salvação e a sua vida espiritual? Isso são abordagens feitas lá no livro que você vai achar maravilhoso, né? Aquilo que a gente pesquisa e traz de melhor para você. Coisas fundamentadas em autores, escritores, né? Pessoas de renome, psicólogos, coisa extraída num alto nível para você, né? Um alto nível de conhecimento, de pesquisa na área científica, tá bom? Mas vamos mais para uma das nossas ministrações. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações, que o Senhor esteja abençoando seu lar, seu filho e as suas famílias, que você tenha um encontro real com Jesus, o maior tesouro deste mundo. Não é a prata, não é ouro, mas o nosso tesouro é a nossa salvação, aquilo que é mais precioso. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta é a palavra que direta para o nosso coração. Portanto, entregue a sua mente agora, neste momento, e receba Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, e a sua vida vai mudar completamente. Lá no profeta Malaquias há um texto falando, dizendo assim: e verás a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Vamos participar dessas experiências maravilhosas? Abrace essa fé
e seja feliz com Jesus. Glória a Deus. 1 João, capítulo 5, do verso 12 até o verso 13. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. O que nós queremos abordar nesta manhã é a questão da salvação. A segurança da salvação. Tá? Então, conjecturar que nós somos uma pessoa salva mediante uma fé morta, vazia, é pura ilusão. Isso é uma verdade, né? Então, a carta de João expõe de maneira simples, mas de maneira clara, como descobrirmos se estamos salvos ou se não estamos. Né? Uma das prerrogativas desta carta é que nós precisamos crer no nome de Jesus. Crer no nome de Jesus. O que é que diz o verso 13? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Eu sempre prego isso nas oportunidades que eu quero levar alguém para Jesus, que a salvação é pela graça e não pelo nosso próprio merecimento. A salvação é pela graça e não pelo nosso merecimento. Lá no livro de Coríntios, capítulo 6, Paulo diz essa expressão tremenda. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus e se em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar o Senhor Jesus. Eu te recebo como Salvador da minha vida. Portanto, crer no nome de Jesus é a primeira coisa a ser feita por uma pessoa que não conhece Jesus, que não tem o ensinamento de Jesus e que não serve Jesus e que é do mundo. Uma pessoa pecadora. A segunda coisa é quando aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida e obedecemos aos seus mandamentos. O que é que diz as Escrituras em relação à palavra do Senhor? O que é que as Escrituras abordam em relação à questão da salvação como um crivo, como uma exigência? Diz assim, ele é a propiciação, capítulo 2 do livro de 1 João, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos o conhecimento, temos conhecido se guardarmos os seus mandamentos. Volto a dizer, se vós quereis ser verdadeiramente meu discípulo, obedeçam aos meus mandamentos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esse daí, o mandamento lá do livro de João 8, 31 e 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos conhecereis a Jesus. Nós nos encontramos com outro texto que aqui também expressa a exigência bíblica, né? A fundamentação bíblica de guardar os mandamentos do Senhor para que você realmente seja uma pessoa salva na pessoa de Jesus Cristo. Então a salvação não depende simplesmente de nossos pensamentos, de nossas conjecturas.
Jamais, né? De nossas suposições, do nosso achômetro, mas do guardar a palavra do Senhor. Outra questão, terceira questão, quando amamos ao Pai e ao Filho. 1 João, capítulo 2, versículo 15, onde diz as Escrituras, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu sempre trago exemplos pessoais para poder pregar melhor e a pessoa entender. Eu tenho uma moça aqui que chama-se a minha bela esposa e maravilhosa, essa mulher fenomenal, que eu nunca conheci de verdade como eu estou conhecendo. Eu amava a minha esposa além do que Deus, além do que Jesus. Mas Marcelo, você está falando uma asneira dessa? É porque eu sei o que havia dentro do meu coração. Sei que amava a Deus profundamente, sim. Mas nas horas difíceis, nas horas mais difíceis, eu procurava recursos humanos através da minha mulher. E às vezes eu confundia quem era o meu guia, quem era Deus ou minha mulher. E eu me atrapalhei muito, não. Eu acho que, na verdade, existe coisa na vida, né, com conjecturas e convicções que nós temos que estraçalhar de uma vez por todas. Né? Eu amo sim a minha mulher, demais a minha mulher, mas ela não chega nem aos pés da pessoa do Espírito Santo e da pessoa de Jesus Cristo e o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Quarto, quando praticamos a justiça e não o pecado. João 3, capítulo 3, do verso 7 até o verso 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, aquele que pratica o pecado procede de Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça, que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. A palavra de Deus é muito bonita, muito maravilhosa. Então, estamos aqui tremendamente regozijados com esse ensinamento para a vida do pecador, daquela pessoa que ainda não tem uma experiência com Jesus Cristo. Eu digo isso muitas vezes às pessoas. É melhor estar dentro da igreja pecando uma vida toda errada do que você viver dizendo que vai ter direito à sua salvação, que tem Jesus, e não participar dos pré-requisitos de Deus ao amar o seu irmão e se congregar dentro de uma determinada denominação que vai levar você a ser um fogo, a ser alguém santo, a ser alguém parecido com Deus e ter em si a pessoa do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Então, muita gente se defende dizendo que tem Deus, que tem Jesus, quando não tem, irmão. Você está completamente errado, equivocado. Muitas pessoas, irmão, chegam a me questionando, dizendo que tem direito à salvação. Não tem, se não tivermos uma santidade. E eu digo mais, eu agora entendi que eu tive que pagar um preço muito caro por causa da minha religião, e hoje eu disse isso na minha esposa, eu iria para o inferno, do jeito que eu estava. Porque eu dizia ser uma pessoa convertida e começava a malhar as pessoas, a destraçalhar as pessoas, a acabar de destruir com as pessoas, meus pastores, meus amigos, meus familiares, as denominações. Como é que uma pessoa dessa vai ter direito à salvação, irmão? Não tem. Se não se arrepender. Mas graças a Deus, pela graça ser salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Saiba disso. Mesmo com seus inúmeros pecados, você tem direito, pela graça de Deus,
Saiba o que é a misericórdia, a compaixão, o amor de Deus, e você sim compreenderá definitivamente o amor de Deus e ele permeará todo o seu ser. Amém? Quinto tópico, quando amamos os nossos irmãos. Quando amamos os nossos irmãos. Verso 3,14. 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Não tem comentários. Próximo. Por termos a consciência de que o Espírito Santo habita em nós. 3:25. 3:25. O Espírito Santo habita em nós. Aliás, 24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conheceremos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Aleluia, glória a Jesus. Pelas pessoa bendita, que é santa, imaculada. A Jesus nos prometeu que iria para o Pai, mas nos enviaria o Consolador. Este é um fato a ser discutido mais especificamente em nossas pregações. Abandone o mundo e a sua natureza vai mudar completamente. Amém? 7. Quando nos esforçamos para seguir o exemplo de Jesus, viver como ele viveu, versículo 2, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Será possível andar como Jesus andou? A própria Bíblia diz, né? Viver como Jesus viveu, como ele viveu, em humildade, em santidade, sendo Deus, aqui na terra, se comparou ao mais indigno, se equiparou a nós. Né? Jesus é um exemplo fenomenal. Que você possa procurar conhecer a personalidade de Jesus. Aí a tua vida vai mudar, as tuas condições mudarão. 8. Quando cremos e aceitamos a permanecer na palavra de Deus. Olha aí, irmãos, parece que eu estou lendo o livro Caminho da Excelência. Tudo que eu falo no livro da Excelência está aqui nesse livro de João. Vamos lá? Verso 4, verso 1 ao 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se os espíritos procedem de Deus, porque muitos são os falsos profetas que têm saído pelo mundo afora. Nisto, conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, ele é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido o falso profeta, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aleluia. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não vos ouve. Nisto conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aleluia. Esse é um fator primordial. Eu digo a muitas pessoas, aceitar Jesus é muito fácil, é descomplicado. O problema maior é permanecer em Jesus, é seguir, é desenvolver a sua mente
e as suas emoções muito parecidas com as nossas do Senhor Jesus. A mente de Cristo e a emoção de Cristo mudou a minha história. Aleluia. 9. Quando anelamos pela volta de Jesus. F. João capítulo 3, 2 ao 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aleluia! E assim mesmo se purifique todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Nós anelamos e gememos pela volta do Senhor Jesus. Esse é um ponto maravilhoso. Portanto, irmãos, tenha a convicção de que Jesus veio como o segundo Adão. Jesus se manifestou entre nós para a regeneração total da plenitude da humanidade, para a regeneração do pecador. Jesus veio em substituição. Nós estávamos separados de Deus. Jesus ligou o homem a Deus só através de Jesus. Portanto, esse é um dos fatores da lei espiritual que rege o vigente mundo. Nós estamos separados de Deus. Não podemos ser salvos senão pela graça de Deus. Muito sabiamente o apóstolo Paulo diz que pela graça de Deus somos salvos mediante a fé. Isso não pode vir de seres humanos, mas exclusivamente de Deus. Portanto, é imprescindível, não é, que você conserve essa humildade de abrir a porta do seu coração, como está lá na palavra de Deus no livro de Apocalipse. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração, em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. A Bíblia também diz: aquele que crê será salvo, e aquele que crê já está condenado. Procure a sua libertação espiritual com humildade. Procure entender que eu posso ser uma pessoa salva, sendo bom ou mal. Eu posso amar as coisas do mundo com moderação. Eu posso amar meu patrimônio, a minha casa, meu carro. Eu amo essas coisas porque foi o que Deus me deu. Sabendo que, porém, que isso não vai me trazer alegria. Isso, se eu perder ele, eu não tenho o mínimo remorso. Pode sim. Nós devemos zelar por tudo que nós temos aqui. Mas devemos saber, né, que o principal é amar a Deus sobre todas as coisas, né, e aos nossos irmãos, como a nós mesmos. Portanto, eu vos convido, né, dizendo que, fechando com esse versículo de João 3,16, dizendo que Deus ama você. É a primeira coisa. Deus ama você e que Deus tem um plano na sua vida. E esse plano só pode ser estabelecido com a sua permissão, né? Essa é uma das leis, né, de Deus, tá? A primeira lei é que você é pecador. A segunda lei é que você precisa da salvação. A terceira lei, né, é que em João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquilo que eu falei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E outra,
a coisa mais maravilhosa que existe, né, na nossa vida é a gente ter essa atitude corajosa de fazer essa oração que eu fiz há 35 anos atrás, quando eu fiz uma pequena oração, aceitando, reconhecendo Jesus como soberano Deus e o meu Senhor e o meu Senhor. Precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, como diz lá em 1 João 12, né? A Bíblia fala lá que Deus amou o mundo de tal maneira. Em 1 João 12 fala que ele veio para os seus não receberam, para que todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso que eu vou orar. Se você quer aceitar Jesus, coloque a mão no seu coração e faça essa oração, porque não há mais tempo para conjecturar aquilo que só vai levar você a ter mais dúvida ainda. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa, portanto, os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Liberta-me, ó Senhor, e liberta-me, ó Deus. A mim, ó Deus, restaura-me a minha mente, cura as minhas emoções, porque eu confio na Tua palavra. Ó Senhor, eu, neste momento, confesso todos os meus pecados e recebo o Teu perdão, na certeza, Senhor, na plena certeza de que o Espírito Santo repousará sobre a minha vida e sobre a minha, e que hoje a salvação é parte integrante da minha vida e a suprema alegria de viver para a glória do Teu nome. Esta é a oração que eu faço, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. E glórias ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.